Uma empresa de bilhões simplesmente escondeu mais de 20 bilhões em dívidas. E por anos, ninguém percebeu. Essa empresa era a Lojas Americanas. Durante décadas, ela parecia indestrutível. Uma das maiores varejistas do Brasil, presente em praticamente todos os shoppings, centros comerciais e cidades importantes do país. Para milhões de brasileiros, era impossível imaginar o varejo nacional sem ela. Mas existe um detalhe perigoso sobre empresas gigantes. Quanto maiores elas ficam, menos as pessoas questionam o que sustenta tudo aquilo. E quando ninguém questiona, os problemas crescem. Silenciosamente, sem resistência, sem limite. E o mais assustador é que isso acontece bem na frente de todo mundo, porque aquilo que parece sólido nem sempre é. E quando essa percepção muda, geralmente já é tarde demais. Mas para entender como tudo chegou nesse ponto, a gente precisa voltar no tempo. Tudo começou em 1929. 4 empreendedores americanos chegaram ao Brasil com uma ideia simples, mas extremamente eficiente: criar uma loja acessível, com variedade, preços baixos e organização moderna. Hoje isso parece básico, mas naquela época era revolucionário. E funcionou. Funcionou rápido. A aceitação foi imediata. O modelo se espalhou, as lojas cresceram e a marca se fortaleceu. Década após década. A empresa evoluiu, sobreviveu a crises, mudanças econômicas, transformações no consumo. E quanto mais tempo passava, mais sólida ela parecia. Entrar em uma loja das Americanas virou algo automático, quase instintivo. Você não pensava, você simplesmente entrava. Precisava de algo simples? Estava lá. Chocolate, eletrônicos, brinquedos, itens do dia a dia. Tudo no mesmo lugar. Mas aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Esse tipo de presença não se constrói só com estratégia. Se constrói com hábito. E hábito elimina questionamento. E quando o questionamento desaparece, os erros começam a crescer. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas o verdadeiro ponto de virada veio depois, com 3 nomes que mudariam completamente o rumo da empresa: Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira. Esse trio tinha uma reputação clara. Eles pegavam empresas e transformavam em máquinas de lucro, eficiência extrema, corte de custos, resultado acima de tudo, e o mercado confiava cegamente neles. Quando assumiram, a reação foi imediata. Otimismo, muito otimismo. A lógica era simples. Se eles estão no controle, vai dar certo. E por um tempo, deu. A empresa cresceu, expandiu operações, fortaleceu sua presença física, avançou no digital e parecia perfeita. Mas esse era o problema. Parecia, porque por trás dessa imagem existia algo que poucos conseguiam enxergar. E o mais perigoso é que talvez ninguém quisesse enxergar. Porque quando tudo está dando certo, questionar parece desnecessário. E foi aí que os sinais começaram a aparecer. Pequenos, discretos, quase invisíveis, mas estavam lá. Movimentações contábeis complexas demais, estruturas difíceis de entender e, principalmente, dívidas que simplesmente não apareciam como deveriam. Mas ninguém entrou em pânico, porque crescimento mascara problemas e lucro silencia dúvidas. E quando todos estão ganhando, ninguém quer fazer perguntas difíceis. Mas aqui está o detalhe mais importante. Isso não era um erro isolado. Era um padrão, repetido, ajustado, reforçado.
por anos, até que chegou o momento em que não dava mais para esconder. Janeiro de 2023. Um anúncio. Curto, direto e devastador. Inconsistências contábeis que poderiam ultrapassar 20 bilhões de reais. 20 bilhões. Um número difícil até de imaginar. E naquele momento, tudo desmoronou. O mercado entrou em pânico. Investidores tentavam entender. Analistas buscavam respostas, mas não havia explicação clara. A confiança desapareceu. E quando a confiança some, o colapso é inevitável. As ações despencaram. Bilhões evaporaram, em questão de horas. E o mais assustador, ninguém conseguiu parar. Então veio a explicação. O chamado risco sacado, um mecanismo financeiro que, na prática, escondia parte das dívidas da empresa. Os números pareciam saudáveis, mas não eram. E quando a verdade apareceu, já era tarde demais. Credores começaram a cobrar. Bancos exigiram pagamentos. Linhas de crédito foram cortadas. Investidores correram para sair. E em poucos dias, uma gigante entrou em recuperação judicial. O impacto foi imediato. Funcionários inseguros. Fornecedores com medo. Empresas sendo afetadas em cadeia. E bilhões simplesmente desapareceram. Mas talvez a pergunta mais importante não seja como isso aconteceu, mas sim, porque demorou tanto para acontecer. Porque os sinais estavam lá, o tempo todo, mas foram ignorados. E isso revela algo ainda mais perigoso. Grandes colapsos não são eventos, são processos, lentos, silenciosos, quase invisíveis, até que deixam de ser. E quando deixam, é tarde demais. E existe um fator central em tudo isso. Confiança. Confiança constrói impérios, mas também destrói, quando é mal colocada. Porque confiança sem questionamento vira cegueira. E cegueira permite erros crescerem. Sem controle, sem limite, até que tudo desmorona. E quando desmorona, não existe aviso, não existe tempo, não existe volta, apenas consequências. E essa história não é única. Ela é um padrão que já aconteceu antes e que vai acontecer novamente. Porque o problema não está apenas nas empresas, está no comportamento humano, na confiança excessiva, na falta de questionamento, na busca constante por crescimento, sem olhar para a base. E é por isso que histórias como essa são tão importantes, porque elas mostram o que ninguém quer ver. Nem tudo que cresce é saudável, nem tudo que parece sólido é seguro, e nem todo sucesso é sustentável. Às vezes, o que parece perfeito está apenas bem escondido. E quando a verdade aparece, não há tempo para reação, apenas consequências. Agora me diz, quantas outras empresas parecem perfeitas hoje, mas estão escondendo algo que ninguém ainda percebeu? Se você quer continuar entendendo histórias reais como essa, erros bilionários, decisões que mudaram tudo e os bastidores das maiores empresas do mundo, se inscreve no canal agora. Porque aqui você não vê só o sucesso, você entende o que acontece antes da queda.